E aí galera, bem-vindos a mais uma videoaula. Bom, hoje eu vou estar ensinando como fazer uma espécie de foguinho assim em pixel art no Portugal Studio. E foi um vídeo que eu vi em outra linguagem de programação, eu achei bem interessante e decidi fazer uma tradução meio que assim dela para o nosso Portugal. Enfim, a ideia é bem básica, é bem interessante também, porque eu até fiz um esboçozinho aqui de uma matriz, como é que ela vai funcionar. Basicamente, vai ser uma matriz, ou no canal, se vocês procurarem no YouTube, vocês vão encontrar, obviamente, o rapaz que eu vi esse vídeo, ele trabalha com array. Mas eu pensei, por que não trabalhar com matriz, já que ele trabalha com array, só que ele tem que ficar pulando um tanto de números, vamos por assim, para poder chegar à linha de baixo, digamos assim, né? Só que num array unidimensional. Então, aqui é muito mais fácil a gente somar as linhas e conseguir trabalhar. A gente entende mais fácil o que está acontecendo do que entenderia, que é mais complexo, vamos por assim, de explicar se fosse um array só. Então, eu decidi para facilitar a vida de vocês, fazer como se fosse uma matriz. Então, qual que é a ideia? A gente vai criar uma matriz de qualquer tamanho, né? E nos locais, no local inferior aqui vai ser a nossa fonte de fogo. É, ele utiliza uma paleta Qdom, né? Utilizar uma paleta de 37 cores. Né? Essa paleta aqui basicamente. 36 no total, né? De 0 a 36. Então, qual que é a ideia? Aqui seria a fonte de fogo, né? Com a intensidade maior e quanto o valor vai diminuindo, a intensidade vai ficando mais fraca até chegar no zero, que seria o escuro, né? Falta de que não teria fogo, vamos por assim. Então, a ideia inicialmente é iniciar a nossa variável, a nossa matriz, com o valor 36, em toda a base dela, e depois a gente fazer vários paras para percorrer linha por linha e verificar se este cara aqui, por exemplo, todos eles vão ser inicializados em zero. Só a linha de baixo vai ser em 36. Então ele vai ver, se este cara aqui for maior que zero, ele vai decrementar uma unidade e vai vir para cá. Então aqui no caso é zero, ele vai continuar sendo zero. Mas caso fosse 3, ele ia valer 2. Para ficar mais randômico, vamos supor assim, para dar sensação de fogo mesmo, eu utilizei, e ele também utiliza, uma... Enfim, aqui a gente no Portugal a gente vai estar utilizando o sorteia mesmo. E eu sorteei no valor entre 1 e 3 para ele decrementar. Então ele vai tentar decrementar esse valor aqui. Vai sortear um valor que ele vai decrementar no caso, né? Então ele pode decrementar tanto uma unidade quanto duas ou três unidades. Então isso vai fazer com que ele seja mais randômico, vamos por assim, que aconteça mais aleatório, não uma coisa assim muito estática. Então se aqui tivesse, por exemplo, ele vai chegar nessa linha, ali é 36, ele vai sortear entre 1 a 3 para ele poder tirar desse 36. Ah, ele sorteou 3, então vai 33. E aqui, 34, por exemplo. Ah, aqui deu só 35. E assim vai. Ele vai sempre olhando a linha de baixo. Beleza? Aí vai chegar na linha de cima, 31. Aí vai pra 31 também, 32, sei lá, enfim, vai fazendo essa variação, sempre olhando a linha de baixo e decrementando os valores com base no nosso método sorteio. Então, a ideia depois por trás disso é a gente renderizar isso, renderizar essa matriz e com os respectivos valores. Onde for 36, ele vai desenhar uma cor escura, né, ou mais clara no caso. E onde for a cor zero, o local zero na matriz, ele vai desenhar o preto e assim por diante. Então esses valores vão representar só, vão estar ligados àquela paleta de cores, certo? Como é que eu fiz isso? Aqui a minha função início, eu só chamei um main, que é outra função início basicamente, né? Aqui eu então criei a minha matriz e determinei a altura e largura lá em cima, já como constantes. Preenchi com um para a minha matriz em todos os locais sendo zero, menos a minha base, que é lá de baixo, né? Então se a minha linha for igual a altura menos 1, né? Ou seja, a altura conta assim 1, 2, 3, 4, 5, que seria o índice 4, né? Então se minha altura chegar nesse índice aqui, então esse local todo vai receber o número 36. Se não, quer dizer, se eu não estiver na base, todo o resto vai receber zero. Então eu inicializei basicamente minha matriz com zero e lá embaixo sendo 36 que vai ser a fonte do nosso fogo. Iniciei os nossos modos gráficos, coloquei
dimensão aqui aleatória só, 800 por 800. E fiz um enquanto verdadeiro que vai ser o nosso loop infinito, porque ele vai ter que sempre estar atualizando esses valores. Enfim. Aqui eu peguei o valor que está na minha matriz e salvei numa variável temporária. E fiz vários comparativos aqui porque notem que eu não carreguei nenhuma paleta de cores. Por exemplo, essa paleta, se eu quisesse, eu poderia ter realmente feito bonitinho, criado uma imagem para cada um, carregado em 37 variáveis, né? Poderia. Então, se você fizer isso, vai ficar bem mais bonito, é claro. Seu fogo vai ficar bem mais legal, vai ficar bem mais parecido com o do Doom, com o que é pra ser, né? Mas aqui, então, eu peguei, como eu tava até com pouco tempo, tá bem corrido, eu fiz assim, tipo, em 10 minutinhos já tá pronto aqui. Eu só verifiquei os valores, assim, aproximados da minha matriz. Por exemplo, se a minha matriz tiver um valor zero, é óbvio que eu vou ter que desenhar que é preto aquele lugar. Então eu criei a minha variável cor aqui. Eu só inicializei ela com zero, com uma cor preta aqui, porque o meu compilador estava dando erro aqui, ele não deixava eu compilar se eu não inicializar ela. Então, se for zero, né, o local da matriz, vai ser o preto, ou seja, não tem fogo. Se ele for um pouquinho maior que 5, ele vai carregar uma outra cor, 0,70. Então, quais são essas coisas que eu fui vendo? Vim aqui no editor de cores, peguei aqui o vermelho mais ou menos, e ó, eu fui passando para cima. Então, 70 seria mais ou menos essa cor. Então, ele saiu do preto ali, né, e foi para um pouquinho mais escurinho e assim vai, ó. Então, a ideia é a gente usar meio que essa escala de cores aqui. Então foi basicamente isso que eu fiz. Peguei, ó, se o valor for um pouco maior, um pouco maior, um pouco maior, isso e aquilo. E fui carregando criando essas cores aqui, no caso, na mão ali mesmo. Então, depois de criado as cores, né, obviamente quando for 36, ou seja, a fonte da nossa cor, ela vai ser o mais claro possível. Eu não coloquei branco porque branco, sei lá, não sei se faria sentido colocar branco. Então, branco é 255 em todos, coloquei 250, né? Logo após, quando a gente vai desenhar um retângulo, a gente sabe que tem que é, definir uma cor antes. Então a gente definiu a cor do nosso fogo antes de desenhar esse retângulozinho, né, que vai ser basicamente a nossa coluna. O pixel, na realidade, eu coloquei ele como constante aqui em cima, o pixel vale 10. Seria mais ou menos o tamanho do quadradinho do meu pixel, literalmente. Eu acho que eu já falei em alguns outros vídeos por que eu uso esse pixel. Enfim, então basicamente eu desenhei o quadradinho, né, na nossa tela. Cantos arredondados falsos e preenchimento verdadeiro. Deu um renderizar, deu uma guarda de 75 milissegundos e criou uma função chamada mover fogo que vai fazer esse cálculo aqui pra gente que a gente viu aqui de pegar um valor, passar para cima, ele decrementado. Então qual é a ideia na nossa, e passei também a nossa matriz, é claro, por referência. Então, logo depois de estando aqui, eu criei a variável decay, que vai ser este cálculo que vai ser feito olhando a variável de baixo, né? Se aqui for 7, eu vou sortear um valor para esse decay, que vai ser entre 1 a 3, e ele vai decrementar dessa variável de baixo. Vamos lá, nosso decay inicia em 0. Vou fazer um para que vai percorrer dois pares, né? Que vão percorrer tanto a linha quanto a coluna da nossa matriz. Decay então vai ser sorteado um valor entre 1 e 3. Se vocês quiserem aumentar o valor aqui, 4, 5, não sei, vocês podem ficar à vontade, né? Quanto maior o valor aqui, mais baixa a probabilidade do fogo ficar. Por exemplo, aqui ó, tá com 3, ele vem até aqui mais ou menos. Se eu, quem sabe, colocar 2, vamos ver se ele sobe um pouco mais. Quem sabe um pouco mais, não sei. Porque isso daqui, se ele for um valor muito alto, por exemplo, se tiver uma variável de 10, pode ser que ele diminua muito rápido, ó. O foguinho vai ficar muito ralo, muito baixo. Então por isso que eu botei 3, que seria um valor que dá pra gente ver o que tá acontecendo. Ver o fogo subindo bonitinho. Beleza? Então aqui eu coloquei o seguinte. Por que esse linha é igual a linha menos 1? Porque ele não pode chegar até aqui embaixo. Ele tem que chegar só até nessa linha. Se ele tentar fazer o cálculo daqui, ó, não vai existir uma linha a mais aqui embaixo para ele verificar aqui embaixo. Então o que está acontecer? A nossa linha que a gente está percorrendo aqui, né? Como vocês viram, essa minha linha é o primeiro aqui. Então esse meu primeiro par ele tem que chegar somente até aqui para verificar o de baixo. Nunca daqui para verificar o outro, porque não existe, vai dar um erro. Então basicamente é isso. Linha igual a altura menos 1, que é a altura lá da minha matriz. Se não, né? Se não for isso, né? Que aqui no nosso português a gente usa esse não. Então ele vai conseguir entrar dentro desse C. Logo em seguida eu vejo
para dar aquela sensação de movimento, para o fogo não ficar sempre estático, por exemplo. O que aconteceria aqui, ó. Vou dar uma ideia para vocês. Deixa eu ver se isso funciona aqui. Notem que meu fogo ele sempre dá a sensação que ele está subindo. Porque aqui, né, como eu comentei ali, eu vou explicar só essa parte. O que eu estou fazendo? Pegando aquela minha matriz naquele local lá em cima, mais em cima, né? E vendo a linha abaixo. E fazendo um decay dela, decrementando o valor. Ou seja, eu estou literalmente fazendo isso. Pegando esse valor, olhando o valor que tem embaixo, decrementando esse decay. E atualizando aqui. Mas quando a gente quer dar aquela sensação de movimento, de tem um vento batendo ali, né, naquele fogo, dá uma sensação de movimento nele, eu criei então esse outro C, que eu vou verificar se minha coluna mais o decay, ou seja, eu preciso verificar se ele não vai acontecer isso, ó, ele está aqui e verificar isso daqui, não pode acontecer. Então meu decay, como ele é um número aleatório, por exemplo, ele pode ser 3, eu tenho que verificar se este daqui mais 3 existe essa coluna aqui do lado. Então, caso exista essa coluna aqui, né, no caso ele estaria aqui, mais 3, ele ia parar aqui ou para cá. Eu tenho que verificar se ele vai conseguir alcançar essa verificação aqui. No caso, na linha de baixo, só que do lado. Né? Então, ele está aqui. Meu decay, vamos supor que é 2. Ele vai verificar essa coluna mais 1, 2. Ele vai verificar esse valor aqui. Certo? Então, e depois vai fazer o decay, né, a conta dele, somando, por exemplo, aqui tinham 7 e menos 2, vai ficar 5. Então, ele vai atualizar esse valor aqui para 5. Certo? Então, isso daria a sensação de movimento. A diferença é que eu, né, obviamente eu somei a coluna com decay e vi se ele é menor que a largura da minha matriz. Se for, então o valor que eu estou recebendo agora nesse local da minha matriz é o valor da coluna mais decay menos o decay. A coluna mais decay significa que eu estou pegando a coluna lá da frente. E obviamente o menos decay significa que eu estou pegando o valor decrementando esse decay. Beleza? Se não, se eu não conseguir chegar tão longe, vamos por assim, eu simplesmente faço a coluna normal mesmo que eu tenho, o valor de baixo menos decay. Beleza? Obviamente, também, aqui, notem que tem uma linha, né, mais um. Eu estou tentando verificar se a minha linha mais um é maior que zero. Se não for, né, então eu zero esse local. Basicamente isso já dá essa sensação de fazer esse foguinho e funcionar. Dá a sensação que pelo menos ele está tentando mover para o lado, não fica tão reto. É claro que a nossa paleta de cores aqui ela tá bem pobrezinha. Num total de 36 aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 cores no total de 36, né? Então se vocês quiserem fazer ele bem aperfeiçoadinho, de um por um e botando os pixels certinho, vai ficar muito legal. Eu só dei essa ideia, só trouxe esse vídeo aqui porque eu achei uma coisinha legal pra gente implementar aí no Portugal, pra botar nos joguinhos, enfim. E, né? Foi uma coisa fácil e interessante, eu não tinha nunca pensado nisso. Beleza? Espero ter incentivado vocês aí pelo menos tentar fazer isso daí. Beleza? Valeu, até a próxima videoaula.